Boa noite, para nós aqui é um prazer mais uma vez estarmos juntos na quarta aula e aqui na terceira unidade do nosso curso, cujo tema está aí na cara, como planejar e aplicar o ensino online. Os 4 dias de estudo foram esses daí. O primeiro, como planejar o ensino online com pedagogias interativas e envolventes. O 9º, interação online com os estudantes. O 10º, ensino-aprendizagem sincrônica e assíncrônica. E o 11º, otimizar e prefixar horários de interação entre professor e estudante. Então, basicamente, planejar uma aula, interagir com os estudantes, seja com aulas sincrônicas e assíncrônicas, e como otimizar, como organizar o nosso tempo para interagir. Temos aí, digamos, três linhas de reflexão que desenvolvemos ao longo dessa semana, de segunda a quinta. Começamos pelo planejamento e ensino online. Por onde começar? Essa é a pergunta que a gente lançou. O conteúdo nós já temos na rede. Todo o conteúdo está na rede. Se o conteúdo está na rede, o papel do professor, ou a missão do professor é pesquisar, selecionar, filtrar e avaliar o melhor material para a gente estudar, para a gente trabalhar com os estudantes. Parece simples, mas não é. Hoje a gente sofre, né, de excesso de conteúdo, excesso de informação, abundância de informação, não escassez, mas abundância. E como vimos na aula, na semana atrasada, a questão da categorização, de organizar, de saber colocar em ordem aquilo que a gente encontra na internet, é uma missão não tão fácil. Então, essas fases aí, pesquisar, selecionar, filtrar e avaliar, requer da gente muita maturidade, ou como a gente viu lá, deixa eu acolher alguém que chegou, requer muita alfabetização digital. Com esse conteúdo em mãos, a pergunta que deve estar dentro da gente, ela é intrapessoal, é essa daí. Os estudantes têm internet? Eles já conhecem as plataformas adotadas? Porque se tudo vai passar pelo online, pela internet, não faz sentido a gente construir uma bela aula online se os estudantes não têm internet e se eles não têm familiaridade com a plataforma que a gente utiliza para lecionar. Um pouco essa dificuldade que todos nós estamos tendo agora. Por exemplo, a Regilvânia está tendo a dificuldade de ver os slides. Deve ser ou um problema, né, de conexão, ou um problema na gestão da plataforma, né, como o Jânio falou, fixou a imagem. Então, é normal que nos primeiros dias ou nos primeiros meses a gente tenha essa dificuldade de lidar com as plataformas que usamos para ensinar e aprender. Então, essa pergunta ela tem que estar presente no âmago, na vida de cada professor que lida com essas novas ferramentas. Não entre na temática da aula sem antes explorar e conhecer bem as ferramentas e plataformas. Isso aqui é fundamental para a gente. Porque senão a gente vai estar falando, achando que os estudantes estão acompanhando, estão dentro da coisa, e muitos estão viajando com dificuldade de explorar a beleza que a plataforma oferece, por aí vai. Então, só entrar na temática depois que toda a garotada estiver em dia, familiarizada, por dentro, né, do que aquela plataforma oferece para poder estudar. Depois, é interessante que o professor revele a sua curiosidade e encantamento com a nova didática. Seja proativo. É um pouco evitar aquele discurso de que, não, essa internet não está prestando, isso tudo é novo, eu não estou sabendo, porque o professor, ele está na linha de frente. Quem está na linha de frente, se é alimentado pelo pessimismo,
né, dizendo que nada presta. É um tipo aquele professor que entra numa sala de aula normal, né, ignorando tudo, falando mal de tudo. E aí, no lugar de animar o espírito ali dos estudantes, faz destruir mais ainda o encantamento pela coisa. Então, esse espírito proativo, essa leitura boa das novas tecnologias, né? A gente, quando estuda, a gente visualiza dois tipos de pessoas diante de novas tecnologias. Os tecnofóbicos e os tecnofílicos. Tecnofóbico, medo. Aqueles que têm medo do novo, têm medo das novas tecnologias, né? E, portanto, naturalmente, eles vão na onda do pessimismo, né? De dizer que não dá certo, é melhor permanecer na velha tecnologia, no velho local e tal. E os tecnofílicos são aqueles que gostam, que amam, que veem com bons olhos, que ousam e por aí vai. Então, é importante a gente encarar o novo mundo com essa visão. Preparar aulas online consome mais tempo que aulas presenciais. Isso aqui é evidente, né? A gente gasta, né? Quem não reproduz o modelo analógico no online, para cada 20 minutos de aula sincrônica, são necessárias 3 a 4 horas de elaboração da mesma, ou mais. Isso aqui a gente colocou por cima. Por exemplo, preparar uma aula, gravar um vídeo, preparar uma aula online, precisa de tempo para a questão do ambiente, a questão dos dispositivos, se é para gravar, editar, requer muito tempo. E a gente, claro, se a gente quer lecionar com a nova pedagogia exigida pela cabeça do mundo digital, que é diferente daquela cabeça do mundo analógico, a gente precisa reinventar muita coisa. Por isso, o tempo aí é fundamental. Nas primeiras aulas online, propomos concluir cada aula recebendo dos estudantes um feedback. Ali, nos 5, 10 minutos antes de concluir a aula. São perguntas que devemos fazer. Alguém teve problema de conexão? O seu espaço foi favorável? Teve silêncio? O que vocês preferem? Aulas ao vivo ou gravadas em vídeo, em áudio, em texto? É bom sempre, nos primeiros dias, primeiras semanas ou primeiros meses, nós estamos todos engateando nesse mundo, no final da aula, receber dos estudantes um feedback para a gente, mais ou menos, ver se estamos acertando ou não, se precisamos melhorar ou não. Isso é fundamental. Ouvir o que é que estão achando com esse novo modelo de ensino-aprendizagem. O que é que vocês responderam ali com relação ao primeiro dia de reflexão desta semana? Né, quando eu pedi para falarem do estúdio para dar aula online. Um de vocês respondeu: estou criando conforme o que vou trabalhar. Como trabalho com criança da educação infantil, precisa ser um estudo bem criativo, que chame a atenção deles. Para amanhã, irei gravar a minha videoaula no muro da minha casa. Como estúdio, irei utilizar uma paisagem natural e minha casa para explicar meio ambiente. Então, aqui nós já temos uma inquieta, uma professora com uma mentalidade fabulosa, usando o próprio espaço da casa para, né, trabalhar com os alunos essa temática que ela abordou, que é o meio ambiente. Ou seja, usou o próprio jardim ali para explorar. Então, interessante esse aspecto aí da criatividade. Utilizei alguém de vocês. Utilizei um espaço reservado em minha casa, fiz dele meu estúdio e com materiais fáceis e práticos consigo gravar as videoaulas e ministrar as aulas online. Seguimos nos reinventando e aprendendo com os erros e acertos de cada nova aula. Gostei da palavra reinventar, estamos reinventando e aprendendo com os erros e acertos de cada nova aula. Não tenho estúdio em casa, mas organizei um cantinho em meu quarto para as reuniões e as aulas online. Ou seja, quando a gente quer
não há justificativa para a gente não fazer. Se não tem lugarzinho, a gente inventa, vai procurar e termina fazendo bem quando a coisa é feita com amor. Estúdio, outra pessoa respondeu, é uma palavra forte, bonita, e faz a gente pensar num espaço grandioso, bem equipado, luxuoso até. O meu cantinho de ministrar, de gravar aulas, é pequeno, simples, um local reservado dentro do meu quarto. Gastos, se for necessário. A princípio, uso, adapto o que tem em casa. Use a criatividade. Fabulosa a partilha dessa professora. Não tenho estúdio, mas realizo minhas atividades com os materiais que tenho de forma simples. Quanto mais simplicidade, mais a coisa flui, mais a coisa vai, né? Eu penso que nós que estamos do outro lado acompanhando a aula, nós não vamos querer enfeite, não vamos querer fantasia, a gente vai querer se a comunicação que o professor está dando, essa última imagem que alguém compartilhou, não sei se foi Júlio, lá no Zap, né? Alguém que fala bonito, mas que o aluno que está lá do outro lado não está conseguindo abstrair, a entender nada, né? Então, não adianta falar bonito se não está havendo ali uma reciprocidade, um diálogo, se não está entendendo nada. A simplicidade, certamente, na comunicação conta demais, sobretudo em sala de aula. No nono dia, interação com os estudantes, interação online com os estudantes. A princípio, toda mídia social tem uma natureza interativa. Então, ela já foi feita, já foi desenhada, a interface das mídias sociais para interação entre pessoas, entre os pares. Para interagir, é preciso conquistar a confiança, quebrar barreiras culturais. Sem confiança, se vocês não confiassem em mim, vocês não estariam aqui interagindo comigo, fazendo esse curso comigo. Então, se estão aqui é porque há um certo grau de confiança ou de credibilidade naquilo que a gente partilha. Isso é fundamental entre estudante e professor. Quanto mais humana, simples e propositiva for a comunicação, maior a interação entre professor e estudante. Então, aquela linguagem que nós, quando éramos menores, e que, sei lá, o professor que usava a palmatória, o professor que gritava, que abusava do seu status de professor para gritar o aluno, isso não funciona há muito tempo e acabou-se de vez, graças a Deus, agora. Então, ou o professor é um amigo, uma pessoa próxima, alguém que aquece o coração do educando, ou esse professor vai ser ridicularizado, não vai ser bem aceito na comunidade acadêmica, na comunidade, né, dos discentes. Então, isso aí, acho que nós, que somos professores, sabemos muito bem disso. Autoritarismo não funciona mais. Por isso, um bom dia, um meme, um áudio, um convite para aula, um parabéns, um elogio, etc., fazem toda a diferença. Professor, quanto mais empático, quanto mais comunicativo, quanto mais próximo, como a gente ouviu testemunhas aí, mais ele vai conseguir conquistar o coração da garotada. Portanto, quanto mais empático, mais autoridade o professor terá. Porque, às vezes, alguém pode dizer, não, padre, mas se eu me tornar próximo demais, amigo demais da meninada, eu vou perder a autoridade. Não, ao contrário. Não confundamos autoridade com autoritarismo. São duas coisas totalmente diversas. Então, quanto mais próximo, quanto mais empático, mais autoridade você vai ter para conversar olho no olho, para chamar atenção, para ajudar, para propor e por aí vai. Autoritarismo, se você fizer essa experiência com qualquer estudante, você vai perceber que você não vai ter moral nenhuma para lidar com ele, porque ele vai ridicularizar, e com razão, porque autoritarismo é coisa do século passado, graças a Deus. Se a evasão escolar é grande no mundo físico, pode ser maior ainda se replicarmos a pedagogia analógica autoritária, né, no mundo digital. Então, o mundo digital requer novas práticas pedagógicas, mas requer, sobretudo, um novo professor, um novo ser humano por trás do professor. Isso aí é fundamental.
E o que vocês responderam com relação à interação com os estudantes? Penso que seja muito importante desenvolver atividades estimulando o protagonismo do aluno, onde o mesmo deva usar sua criatividade e confiança. De forma afetiva, disse, dou oportunidade ao aluno para realizar suas atividades baseadas no seu projeto de vida. Então, em projeto de vida, aqui pensei na aprendizagem baseada em propósitos, em problemas, é o famoso PBL, Problem Based Learning, aprendizagem baseada em problemas. Isso aqui a gente já trabalhou muito nos últimos anos, não sei se no modelo analógico funcionava e dava certo. No modelo, eu penso que uma das formas da gente conseguir conquistar a garotada e diminuir a evasão escolar passa pelo PBL, pela aprendizagem baseada em propósitos. E outra coisa que veio na minha cabeça são os 4 P's da aprendizagem criativa. Trabalhar com projetos, com parcerias, com paixão e com pensar brincando. Aqui, por trás desses 4 P's tem toda uma pedagogia. Projeto é propósito, é a gente ajudar o estudante a realizar, encontrar o sonho da sua vida dentro da escola. Parceria, trabalhar em grupo, crescer, produzir juntos. Paixão é a alma de qualquer coisa que a gente abraça no mundo. E pensar brincando é sair desse modelo de transmissão de saber, de conhecimento, para a aprendizagem via gamificação, que vai ser uma temática abordada na próxima semana. Ou seja, aprender interagindo, aprender brincando, jogando, porque se a meninada passa a maior parte do tempo, como o Leitiano estava dizendo no início, jogando na internet, se a gente quiser segurar essa garotada na internet aprendendo, nós temos que transformar esses jogos em ambientes de aprendizagem. E a gente sabe que há dezenas ou centenas de jogos, né, de gamificação criados com esse objetivo, né, de aprendizagem. Podemos aflorar muito bem isso e a internet está aí para facilitar. Depois, outra pessoa aí da nossa comunidade, sempre usei e agora intensifiquei a afetividade e espiritualidade como metodologia de interação. Além de ser cordial, atenciosa, sou muito carinhosa com meus alunos, beijo, abraço, elogios. É isso aí, eu acho que nós temos que usar essa metodologia aí para poder conquistar o coração. Deixa eu só ver aqui quem chegou para a gente acolher mais uma inquieta. Então, eu já ia comentar para ver se era possível adicionar, porque tem muita gente Francione está chegando. Ok, bem-vinda, Francione. Voltemos lá para a nossa aula. Ok. E a última aí, professora, uma de vocês. Aliás, isso aqui é coisa de psicóloga. O professor, na estratégia do ensino online, deve ter a sensibilidade de tratar o aluno como alguém que tem uma história, emoções, sentimentos, expectativas, demonstrando interesse pela pessoa do aluno na sua singularidade. Será o maior sonho dos estudantes quando a escola chegar a esse nível. Do outro lado da tela está um ser humano, e por isso penso que cabe aqui o que disse Carl Jung, entre aspas, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Penso que fecha muito bem a importância da interação humana verdadeira entre estudante e professor. Parabéns aí à nossa psicóloga por essa belíssima exposição. No 10º dia, ensino-aprendizagem sincrônico e assíncrônico, ou síncrono e assíncrono, a gente escolhe como quer falar.
O tempo de aula online não é o mesmo para a aula física. Lembrar que na aula online nem todo estudante tem um conforto adequado, dispositivo, silêncio, etc. Então, isso aí, penso que nós já percebemos desde o início. Para cada 2 horas de aula presencial, 25 minutos de aula online sincrônica, interrogação. Isso aqui fica a critério de cada professor. Isso aqui é uma proposta de um professor lá de Barcelona, eu sigo ele há muito tempo, tem muitos livros no campo da educação. Ele disse para cada 2 horas de aula, aquela aula presencial que a gente dava lá com quadro, com tudo, com sala e tudo, essas 2 horas de aula presencial, na aula sincrônica, essa que a gente está dando aqui, ela tem que ser resumida para 25 minutos, se é que queremos prender a atenção da meninada. O restante, como é que a gente deve fazer? Planejando com atividades assíncronas e offline. Existe uma infinidade de formas para a gente investir nesse outro tempo. Recomenda-se compartilhar o link das aulas sincrônicas. Vários fatores impedem que estudantes participem de aulas ao vivo. Então, por mais que a gente queira, né, que todo mundo esteja na aula sincrônica, eu desejo que todo mundo estivesse na aula sincrônica agora. Mas cada um tem o seu mundo, tem o seu projeto, tem as suas atividades, tem as suas prioridades. Eu não tenho um dever, eu não devo forçar ninguém a estar presente aqui. Claro que os estudantes, aqueles que não podem, não é porque eles não querem, vai lá que alguns não queiram, mas muitos devem ter seus motivos, não tem um espaço gostoso, não tem um celular bom, não tem um laptop, não tem internet, não está com a barriga, não se alimentou direito, não dormiu bem. Tem um bocado de fatores aí que influenciam diretamente na participação do estudante ali na aula sincrônica. Se esses alunos não podem estar na aula sincrônica, e se eu posso gravar essas aulas, por que não colocar na rede ou dar o link para que ele possa ver depois? Então, acho que isso aí todo mundo é favorável. As vantagens e desvantagens das aulas sincrônicas, vocês responderam. Vantagem, interação com o professor e com os colegas de turma em tempo simultâneo. E ainda trocas de experiência de aprendizagem entre todos que se dispõem a participar de modo efetivo e afetivo. Boa, muito boa. Quem respondeu essa daqui? E ela continuou. Desvantagem de aula sincrônica, a conexão com a internet. É quase unânime essa angústia da gente. E práticas pedagógicas do ensino presencial aplicadas sem adaptação para o ensino online. Na verdade, todos nós estamos ainda aprendendo e queremos, né, aprender mais ainda. E uma vantagem da aula sincrônica é a possibilidade de interação com o curador e demais participantes da turma. A desvantagem são as oscilações da internet, mais uma vez. Depois, com relação às aulas assíncrônicas, que são as aulas em tempos separados, né? A gente apresenta aqui, depois a pessoa assiste o vídeo ou interage no seu tempo. Vantagem da aula assíncrônica, o aluno pode fazer as atividades no momento mais conveniente para ele. A desvantagem, demora em tirar uma dúvida, caso o professor não esteja online no momento. Então, essa é a desvantagem para essa professora que respondeu. A vantagem é, podemos estudar conforme o nosso tempo. E a desvantagem é não ter o professor para esclarecer dúvidas, interagir e mediar o conhecimento. Então, ele não está ali naquele momento, mas ele vai poder contar, imagino eu, que o professor, em outro momento, vai estar disponível para... O último dia, quinta-feira, ontem, otimizar e prefixar horários de interação entre professor e estudante. Cada professor tem tempo, espaço e motivação distintos para interagir com os seus estudantes. Aqui não preciso explicar, não, porque cada um sabe disso, né? Cada um tem suas motivações, espaço, tempo e por aí vai. Organizando um cronograma para interagir com os estudantes, evitamos cair no estresse, na procrastinação, entre outros problemas de ordem física e mental.
Então, é fundamental, porque é uma recomendação, claro que cada um fica livre, que a gente, no início das aulas, entregue via Zap, ou via e-mail, ou gravado, ou escrito, ou em todas as formas, os horários que eu, professor, vou ter disponível para minha garotada durante a semana. De segunda a sexta, de 8 da manhã ao meio-dia, estarei sempre presente para poder interagir. Pronto. Aqui eles vão saber que, se querem alguma coisa, tirar alguma dúvida, aquele horário, se a gente não determinar, se não prefixar um horário para interagir com a garotada, vocês escutem bem, vocês não vão aguentar o pancadão, nós não vamos aguentar o ritmo, porque eles podem bater na nossa porta ao meio-dia, 2 da tarde quando a gente estiver dormindo, 5 da tarde quando estiver caminhando, 7 da noite quando estiver jantando e 2 da manhã quando a gente estiver sonhando ou fazendo outra coisa. Então, prefixar horários é fundamental. Faz um bem tremendo para o professor e um bem tremendo também para o estudante. Se a gente não fizer isso, vai roubar muito a nossa paz também, né? Os tempos que são importantes. E ali a gente apresentou algumas técnicas, o método Pomodoro, esse eu acho que vocês viram lá, que é interessante. A cada 25, 40 ou 50 minutos, a gente parar de fazer aquilo que está fazendo para ir dar uma respirada, um passeio no jardim, comer uma maçã, uma goiaba, jogar a conversa fora, e 10, 15 minutos volta. Então, são métodos, nós temos vários métodos, cada um escolhe o seu, aquele que mais se adapta à sua fisiologia, à sua estrutura mental, cada um é singular, tem um modo de lidar consigo e com os outros. Focar naquilo que importa, esse é um desafio para danar. Focar naquilo que importa, ou seja, se o meu projeto é preparar essa aula, que redes sociais, que WhatsApp, que tudo fique para depois da preparação desta aula. Então, agora, nesta manhã, nas 2 horas que eu tenho, eu vou determinar isso daqui. É uma coisa que a gente tem que exercitar a cada segundo, a cada minuto, porque como a gente vive num mundo de abstração, de tanta coisa, de tanto barulho, né, se a gente não focar naquilo o que importa aqui, é o importante. O importante vem de importa, né, daquilo que realmente, mamãe usa muito o ditado, meu filho, o que vale é o que importa. O que vale é o que importa. Então, investir naquilo que realmente importa para o meu crescimento humano, profissional, espiritual e por aí vai. Portanto, tempo para tudo. Tempo para meditar, atividade física, ver bons seriados, tempo para amar os seus, tempo para não fazer nada. Então, se a gente não determinar isso aqui, né, nos últimos tempos, eu venho trabalhando muito isso. Eu tenho meu tempo de meditação diária, tenho minha atividade, todo dia eu caminho no mínimo 10.000 passos, adoro caminhar. Todo dia faço minha meditação, todo dia faço minha atividade física, todo dia faço aqui, ajuda a mamãe a cozinhar, a preparar, gosto também de verdura, de preparar. Então, e tempo de fazer nada, de contemplar a beleza, de correr, de estar com a garotada e por aí vai. Então, acho que isso aí, se a gente não investir, não administrar bem esse tempo, a gente corre o risco de ser engolido por tanta coisa. O que vocês responderam com relação à interação com os estudantes? Costumo passar o dia inteiro tirando dúvida deles. Não sei se daqui a 2, 3 anos, né, vai aguentar. Parabéns, mas o meu conselho não é isso. Tentando orientá-los em relação a essa nova metodologia de aulas e buscando novos caminhos e conhecimentos para a nossa troca, nesse período tão rico e desafiante. Talvez nas primeiras semanas, talvez no primeiro mês, você encontre até uma motivação, né, por trás desse dia inteiro com eles, mas não recomendo a vida inteira ser assim. A nossa escola organizou um horário de aulas online, seguindo o mesmo horário de aulas presenciais. Se a escola está fazendo isso, ela vai rever futuramente. Grave o que eu estou dizendo, não vai funcionar.
o mesmo tempo de aulas presenciais não deve ser investido em aulas online. É outra metodologia, é outro horário. Gente, se o aluno não prestava atenção nas aulas que a gente tinha lá presencial, ele se distraía um bocado de coisa ali na sala, imagine esse aluno do outro lado da tela, sozinho, um espaço que não é favorável, calor, sei lá, barulho de irmãos, a mãe fazendo comida, lavando a casa, o cachorro que late, né? A maioria das aulas é à noite, é durante o dia, aliás, do movimento. Né? Quem mora em cidade, mais barulho. Então, ou a gente reduz essa aula para 15 minutos, eu consigo segurar vocês aqui, meia hora falando blá, 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 porque vocês são professores, estudantes, né, adultos, estão aqui porque querem, né, estão querendo alguma coisa, não sei se essa alguma coisa está sendo importante, mas a meninada, a gente não, essa proposta da escola de oferecer o mesmo tempo de aula online, né, os horários de aula presencial agora estão sendo investidos em aula online, a escola daqui a um ano vai avaliar e vai ver que não funciona. Pela manhã, pelo WhatsApp, envio mensagem de bom dia seguida e indico o tema da nossa aula. Se tiver algum material, livro, texto para leitura ou algum questionamento, posto no Google Sala de Aula. No final da tarde, mando uma nova mensagem relacionada à temática e relembro a aula. 19 horas, estou no grupo do Facebook para recebê-los ao vivo. Show, fantástico aí. A gente vê que a professora tem os seus tempos ali, e um cronograma já bem trabalhado para estar ali, porque ali o estudante vai perceber que a professora do outro lado da tela vai ter seus horários disponíveis para o acompanhamento personalizado, né, tirar as dúvidas e por aí vai. As 3, 4 propostas de plataformas e aplicativo online para o ensino e aprendizagem, como vocês estão vendo, diariamente, além da temática, eu estou propondo ferramentas ou plataformas para a gente utilizar. A primeira que a gente sugeriu na segunda foi o WhatsApp Message do Facebook. Gente, eu vibrei de alegria, eu pulei de alegria quando vi esse casamento aí. Por quê? Aquilo que eu já disse. Porque são plataformas da nossa cozinha. Vovó, mamãe, papai, sobrinho, todo mundo sabe usar o WhatsApp e quase todo mundo sabe usar o Messenger do Facebook. Começa agora, né, vendo a concorrência do Zoom e outros, a Google, por aí vai, né, abriu a possibilidade de fazer reunião pelo Messenger com até 50 pessoas. E se vocês ainda não utilizaram, é uma sala bem simples, mais intuitiva e mais simples que essa do Google Meet, fácil de aprender e dá um casamento perfeito. Pelo WhatsApp, vocês vão ter toda essa conversa de cozinha com a meninada. Né? Vão mandar vídeo, vão mandar áudio, vão mandar foto, vai PDF, livro. Ou seja, pelo WhatsApp vocês podem fazer tudo e mais alguma coisa com a meninada. Ou com os pais da meninada, ou com, né, criando o grupo lá da sala. E pelo Message, vocês têm a sala de aula de vocês, com até 50 pessoas. Com até 50 estudantes. Então, dá um casamento perfeito. Se as escolas adotassem, né, para início de conversa, para início de imersão no mundo digital, essas duas plataformas já dá para salvar um bocado de coisa. Isso depois são gratuitas, né? A gente não precisa pagar nada, né, para usar essas duas ferramentas. Tendo internet, tendo Wi-Fi, a festa está feita. Né? O Padlet é uma excelente plataforma para criar murais colaborativos e interativos entre os aprendizes. Queria ter a experiência com vocês. Vale a pena explorar para aumentar a interação ali, para muita coisa. Quando a gente tem uma temática específica, ajuda demais. E depois, o Lucid Chart permite transformar suas ideias e seus esboços em mapas mentais e diagramas visuais com facilidade. Também compartilhei com vocês. E compartilhei os tutoriais para vocês. Até o final do curso, como vocês vão vendo, eu estou compartilhando plataformas. Na última aula, na penúltima aula, a gente vai fazer a seleção das melhores. E a gente vai fazer juntos quais das plataformas e ferramentas sugeridas
são as mais, digamos, as mais intuitivas, as mais fáceis, as mais simples da gente utilizar em sala de aula com a garotada. Claro que fica a critério, cada estudante, cada professor tem suas habilidades, escolhe aquelas que mais correspondem. Ok, próxima semana nós temos aí a 4ª unidade e o nosso foco vai ser no estudante. Ensino-aprendizagem focado no estudante. Portanto, na segunda, estudantes construtores do seu próprio percurso de aprendizagem. Uma forma de acontecer isso é por meio da gamificação na educação. Nós vamos ver isso no segundo dia. Outra preocupação nossa, não só de professores, mas de professores, diretores, pais, é a questão da segurança online dos aprendizes. Assim como na escola presencial física tem o vigia na porta para ver quem entra e quem sai, né, as proteções lá dentro, em tudo aquilo, da mesma forma deve ter nesse mundo online, que é um mundo rico de anjos e demônios. Portanto, deve ser uma preocupação da instituição, da escola e a preocupação do professor em zelar pela segurança dos aprendizes, sobretudo a meninada, sobretudo as crianças, os adolescentes, que são mais vulneráveis no mundo digital. Quinta-feira, Corpus Christi, portanto, feriado, e a aula sincrônica no Google Meet, às 20 horas. Para o final de semana, eu sugiro 2 filmes para vocês assistirem, porque são filmes que contemplam um pouco o espírito que nós refletimos nesta semana, que é preparar a aula nesse mundo digital, a interação e como a gente lida, organiza o nosso tempo. Um é esse filme aqui, que está no Netflix, esse The Boy, tem em português naturalmente, mas aqui é o menino que harness, que constrói o vento, que produz o vento, alguma coisa nesse sentido. É um filme muito interessante. Eu queria que, se vocês, quem gostar de filme, naturalmente, tá no Netflix, não sei se está gratuito no YouTube, eu não dei uma curiada. Mas se vocês observarem esse filme, foi lançado o ano passado, 2019, esse menino aí, eu consigo visualizar nós inquietos digitais. O menino que criou o vento. O menino que descobriu o vento. Parece que a tradução é essa aqui. Que, na verdade, não é a tradução correta para esse harness. Mas, em português, é o menino que descobriu o vento. É baseado numa história real, então, sugiro no final de semana. E o outro filme, que na verdade é um seriado do final do século, o Matrix, que é fundamental para a gente entender isso que a gente está vivendo. É uma frase... Eu já assisti esse filme várias vezes, e toda vez que eu assisto é um filme bem filosófico, mas ele serve para entender as mudanças que acontecem na cultura e as resistências que a humanidade, que nós humanos temos para fazer as transformações necessárias. Essa frase aí de Morfeu falando para Neo, para mim é fundamental e ela representa muitos de nós, porque não sei se vocês visualizam, eu consigo visualizar vários tipos de professores. Né? Tem um professor resistente, tem um professor aflito, tem um professor medroso, tem um professor melancólico, tem vários tipos de professores e isso é normal, né? Diante de mudanças tão violentas como essa que a gente está vivendo. Esse filme vai um pouco abrir a nossa cabeça nessa perspectiva. E a gente vai se encaixar que tipo de professor eu sou. Morfeu falando para Neo, você precisa entender que a maior parte dessas pessoas não está pronta para acordar. E muitos estão tão inertes, tão dependentes do sistema, e vão lutar para protegê-los, para protegê-lo. Então, imaginemos aqui todos os professores com saudade do modelo, saudade do cheiro do giz, saudade do quadro, saudade da sala cheia, né? Esses vão resistir o que puder para não entrar nesse modelo novo. Eles vão fazer de tudo. É natural encontrar isso, porque, de fato, cada um tem uma plástica cerebral diferente. Então, cada um lida com as novidades de modo diferente. Então,
Um pouco era isso. Eu gostaria agora que eu vou voltar aqui para a tela normal, porque assim eu estou vendo todo mundo. Depois dessa explanação, que é um pouco o resumo que a gente refletiu nesta semana, o objetivo é essa, a aula invertida, né? A gente conversa durante a semana sobre as temáticas, né? Preparar a aula online, como é que a gente interage, como é que a gente administra essa interação, esse tempo que a gente tem com os estudantes. Feito essa minha observação, essa minha leitura, essas minhas provocações, eu queria ouvir de vocês, quem espontaneamente, vocês, professores, porque, como eu disse no início, essa semana vai ser focado em nós, professores, e os estudantes vão ser aqueles que vão fazer uma leitura reflexiva e crítica do nosso comportamento enquanto professores, né? Então, quem espontaneamente gostaria, por exemplo, de compartilhar seus medos, suas angústias, suas formas de... seus estúdios, né? Porque eu vi muito, nós, tanto no Zap como lá na sala de aula, muitos de vocês compartilharam, né, essas experiências. E como esse vídeo vai ficar gravado aqui, a gente vai compartilhar para os outros, quem sabe, mais uma vez, o modo como você está fazendo vai despertar curiosidade na gente e a gente vai aprender. Isso é fundamental. Todo mundo está no mesmo barco, mas cada um com as suas dores, né? Esse negócio de dizer que está no mesmo barco, mas cada um com as suas dificuldades, com os seus limites, uns com mais, outros com menos, que é natural também, que é normal. Quem de vocês gostaria de compartilhar alguma coisa que agregue, que possa somar alguma coisa para a nossa vida de docente, de professor? Vou falar, porque sempre tive esse sonho de que chegasse esse tempo, né? De que a gente pudesse inovar as aulas, sair daquele sistema antigo. E agora que chegou, tem um pavor enorme, porque eu percebi que toda aquela teoria, né, que eu já estudei fiz muitas leituras a esse respeito, desde quando o governo do estado promoveu aquele curso do ProInfo, que eu acho que muitas pessoas que estão aqui no grupo tiveram a oportunidade de participar. Eu fiquei muito inquieta, porque eu via que aquele curso estava muito à frente do nosso tempo, né? E eu esperava que aquele tempo chegasse. E chegou agora, né? Então, inicialmente, eu tive esse medo, mas aí depois veio aquela alegria, né? De poder preparar um ambiente para encontrar os alunos, né? De poder mostrar a minha segurança quanto à minha docência. E tem sido tudo, assim, maravilhoso. Eu sinto, assim, que existe muita interação nas nossas aulas. Esse era o medo, porque eu achava, assim, que as plataformas, por não ser tanto ao vivo quanto a gente pensa, ia dificultar essa interação, mas não dificulta. E eu usei, claro, os meios mais simples, né? Uso os meios mais simples, exatamente para facilitar essa minha interação e também a deles, né? Que é o WhatsApp e o Facebook. O Facebook, nessa versão que até você falou, a gente alterna, né? Uma semana a gente faz sem ser só num grupo. A gente criou um grupo lá dentro do Facebook, e esse grupo a gente combina, né, sempre às 7 horas, e vai alternando. Uma vez a gente usa só no grupo, onde eu falo e eles interagem pela escrita, e aí a gente vai usando na outra aula, na aula seguinte, a aula de interagir, né, pela fala. Isso a gente tem aquela questão de estar preparado, né, fisicamente, de estar arrumado, e tudo isso me dá muito prazer. Com relação ao cantinho aqui que a gente preparou, que não é um estúdio, eu uso o meu celular, eu deixo sempre o computador do lado para alguma emergência, né, alguma pesquisa,
mas eu uso o celular, eu acho a câmera melhor, meu celular, meu notebook não é tão, uma versão tão nova. E aí a gente usa o quarto da minha filha, porque ela também precisa para as aulas dela, né? E a gente compartilha esse ambiente, né? Inclusive, a gente arrumou o espaço, a mesinha de estudo, né? Fez uma adaptação e eu estou muito feliz por isso, porque aqui no grupo, né, nesse curso, eu fui compartilhando as minhas angústias, né, também como coordenadora pedagógica, mas, por outro lado, como professora, eu sinto assim que eu nem sei como vai ser, né, chegar logo mais um novo tempo em que a gente possa estar de novo ali, né, naquele espaço antigo. É isso, eu não vou falar mais porque senão eu tomo todo o tempo dos demais, que eu sei que estão aí inquietos para falar. Beleza, muito obrigado, Leda. Vai enriquecer muito o nosso ambiente. Com relação ao retorno das aulas, eu penso, Leda, que nós vamos, como eu disse no início, eu acredito que vamos ter o modelo híbrido. Pelo menos um dia na semana, na minha leitura, um dia na semana, tanto as escolas públicas como as escolas privadas vão ter aulas online. Os professores e estudantes que estão aprendendo com essas novas plataformas, eles não vão jogar fora, eles vão resistir, eles vão cobrar, exigir das escolas que pelo menos uma aula, ou pelo menos um dia na semana, as aulas sejam online. Por isso que quem está fazendo um curso agora como esse, né, quem está aprendendo a usar essas plataformas, quebrando o gelo, quebrando ou reduzindo o medo, vai sair na frente, porque eu visualizo, né, eu não sou um futurista, mas eu sempre busco colocar as lentes macro para poder interpretar a realidade, que teremos nos próximos anos ou no futuro esse modelo híbrido. A princípio, talvez pelo menos um dia na semana, mas a tendência natural é esses dias irem aumentando e usando esses dois modelos, o presencial e o online. Mais alguém? Muito obrigado, Leida, parabéns pela sua pedagogia, eu acho que você está indo no caminho certo. Mais alguém gostaria de compartilhar? Se alguém quer, basta ligar o microfone e se apresentar. Então, boa noite. Né? Meu nome é Cei, sou aqui, moro aqui em Natal e trabalho na escola da rede privada. E eu acho que, diante de todo o compartilhamento que vocês fizeram aí, uma das minhas angústias é porque a minha turma é uma turma de primeiro ano. E aí eles estão no processo de alfabetização. Como fazer isso, né? Que as crianças estão em casa, onde a família, ela, às vezes, não tem a paciência, nem quer dar esse apoio. E aí, observando assim as conversas de vocês, eu percebi que dentro das conversas, eu acho que eu sou a única que ainda vou à escola, né? As minhas aulas, elas são gravadas na escola, então eu vou um dia na semana, passo a manhã toda na escola e gravo todas as minhas aulas, para que as crianças elas sintam ainda que esse ambiente escolar, né? Até porque a questão de recursos, jogos didáticos, que às vezes a gente não tem em casa, a escola ainda oferece isso. Então, é uma preocupação minha, principalmente porque é turma de alfabetização, está no processo de alfabetização, a família, ela não acompanha, não tem muita paciência, e o curso veio me ajudar bastante, porque tirou em mim a questão da vergonha de poder falar com as crianças, assim, através de uma tela, mas que está tendo um retorno daqueles pais de 10%, 20% dos pais que dá o retorno, é que as crianças estão um pouquinho mais anteciosas na questão de estar sozinhos, estar estudando, que pode, porque as minhas aulas são gravadas pela manhã, eu coloco pela manhã, e eu tenho esse retorno durante o dia todinho, eu fico disponível para os pais, para as famílias, durante o dia todo, e quando é no final da tarde, eu tenho uma chamada de vídeo com as crianças, onde eu vou fazer a correção das atividades, né? Então, é um desafio novo para mim, eu acho que para cada professor que está noutra realidade, mas que é bastante gratificante, e assim, eu espero realmente com
aprender bastante ainda com vocês. Muitíssimo obrigado, minha querida, pela sua partilha. A gente também aprende muito com a sua experiência e assim a gente cresce. Mais alguém quer partilhar para a gente sua angústia, sua experiência, sua ousadia? Tem alguém que quer falar aí, mas está com o microfone desligado. Liga o microfone, Isauro, o seu. Ok. Pronto, ok? Ok. Pronto. A condição, uma das preocupações que eu tenho é que sobre como o planejamento tem que ser no conjunto de todas as disciplinas daquela série, aquele ano série. Aquele ano, né? Por exemplo, o primeiro ano, que é o caso dela, né? São poucas disciplinas, mas no ensino fundamental 2, nós temos mais disciplina. Então, o ensino hoje, ele tem um desafio também de manter um delicado planejamento, no sentido de que não percam, os componentes curriculares não percam a consonância com as diretrizes nacionais, né, e com um núcleo comum. E outra questão que eu acho interessante, e sou muito preocupado quanto professor, e há muito tempo eu passei por um período de gestão, nós sabemos que no contexto de uma escola estadual, por exemplo, tem um grande número de funcionários que não estão na sala de aula. Então, já imaginou, gente, esse pessoal, qual vai ser o espaço que eles vão ocupar nesse momento, que eles estão ocupando nesse momento? E, assim, eu lembro de uma das aulas do senhor, quando falou da inutilidade, né? Quando se você se tornar inútil dentro do processo educacional. Então, eu estou começando a perceber isso nesse contexto, onde imediatamente, sem perguntar a ninguém, nós já percebemos um grande número de profissionais que passa a não ter função nenhuma dentro do contexto educacional. Por exemplo, o professor auxiliar de biblioteca, sala de leitura. O universo de pesquisa que nós temos, que nós passamos a ter nesse momento, por exemplo, ele está ocioso, ele está, vamos dizer assim, se fosse uma instituição privada, ele estaria sendo descartado. Então, é um momento que a gente faz também uma reflexão. Eu queria partilhar esse pensamento com vocês, e fico, assim, ansioso também com a proposta futura, porque penso que, mesmo aqueles professores de disciplinas específicas, um bom número de profissionais, ele tem um grau de estabilidade, tem uma carreira de trabalho, onde alguns, infelizmente, ainda acham que tem que ser resolvidos os problemas por ele tem que se adequar a ele, que ele tem o direito disso, né? Foi muito trabalhado isso, que é muito legal ter o direito, que é muito importante para todos os funcionários, nós professores, né, educadores, mas é a questão o dever, e também a questão de uma quebra futura da estabilidade, e coloca todo mundo no ponto de insegurança. Então, é a oportunidade que o senhor nos dá, através da paróquia, né? Lembra muito bem que era a paróquia também, né, padre? Que, através do senhor, lógico, do seu interesse, da sua inquietação, que nos tornou inquietos. E nós temos a agradecer, porque é uma grande oportunidade de iniciar um processo. Eu, particularmente, não sou como Calbi Torres. Calbi Torres é um colega de trabalho que a gente tem um prazer de estar aqui vendo na tela. É um cara que já vem há muito tempo, já entrando já é blogueiro, já é um cara que está nas mídias sociais. E não trabalha. Eu estou entrando, meu Facebook foi feito essa semana durante esse curso. Desculpa, eu não tinha ainda o Facebook, né? Era ligado da minha esposa, então está sendo muito, muito gostoso aprender muita coisa. E eu estava naquele processo de tirar uma licença de 6 meses, agora que eu tinha antes da pandemia, não tirei do ingresso ainda, mas tem uma licença já publicada em hora oficial. E não estou mais querendo ficar parado, porque realmente está sendo assim, um momento especial. A gente, falando assim, pode vocês acharem que na escola onde, por exemplo, a gente trabalha, na escola de ensino médio, enquanto a minha participação como profissional nela, sempre eu considero, assim, modéstia à parte falando, sempre
dê muito valor às mídias, dê muito valor e todo recurso, por que seja, que por que era, a gente sempre procurou investir. Nós fomos uma das primeiras a colocar, onde todo mundo queria prender o celular do aluno, dizendo que ele não podia estar acessando. Nós colocamos Wi-Fi no pátio da estrutura da escola para o aluno ter acesso gratuito e poder pesquisar, né? Então, assim, é um momento oportuno e muito rico e prazeroso. Muito obrigado, mais uma vez, padre. Obrigado, digo eu, Isauro. Para mim, você não sabe a alegria que eu sinto em poder estar sendo útil nesse período de pandemia, né? Então, meu coração vibra quando sinto que o curso está tendo alguma vantagem, né? Tá sendo útil para muitos de vocês. Então, parabéns, e aí a gente está para somar, para estar juntos, né? E é preocupante essa observação sua, né? Quando a gente vê professores que resistiram e continuam resistindo. Infelizmente, o futuro desses professores vou ser bem sincero, é lamentável, né? Porque o risco de cair fora e de se tornar inútil é bem grande, é bem maior. Muito bem, mais alguém? Uma última pessoa para a gente já ir fechando, já chegamos aqui às 9:06. Boa noite. É só corroborando um pouquinho com as falas que já vem acontecendo, né? Eu também, como ver, estou fora de sala de aula, né? Mas a gente vê os desafios, né? Por exemplo, a gente está na Regional de Educação e a gente sabe que o nosso estado ele já tem um diário eletrônico e uma ferramenta dentro desse diário que pode ser utilizada pelo professor para postar conteúdos, né? Para fazer videoaulas com esses alunos e tudo. E mesmo assim, a nossa DIREC, com 20 e poucas escolas, menos da metade aderiu a essas aulas não presenciais, né? Ou seja, nosso município só, ele tem 9 escolas e nenhuma das 9 ainda aderiu a essas aulas não presenciais. Ou seja, é uma coisa assim para a gente até preocupante, né? Nesse sentido, porque mesmo já tendo alguma infraestrutura, que é um diário eletrônico, uma plataforma já dentro desse diário, né, que é a escola digital, já pronta para ser trabalhado, e mesmo assim a gente não sentiu ainda, né, esses professores ainda se apoderando e querendo, certo, participar de uma forma mais assídua. É só para corroborar mesmo com a preocupação, né, Jânio, é preocupante porque eu fiz um comentário agora à tarde no Zap, dizendo que nós não recuperaremos mais o ano letivo 2020. Essa é a minha hipótese. É lamentável quando, por exemplo, as diredes, elas não se preocupam de entrar com a cara e a coragem nesse modelo de aulas remotas emergenciais, porque nós estamos em estado de emergência. Então, são aulas remotas emergenciais. Então, não entrar nessas aulas remotas emergenciais significa, na minha percepção, perder o ano 2020. Talvez os secretários possam até tapear, entendeu? Fazer gambiarra e tentar convencer os pais ou os estudantes de que vão fechar o ano letivo 2020. Não vão fechar o ano letivo. Digam bem baixinho no ouvido dos secretários de educação dos municípios de vocês. Olha, vocês estão, com essa narrativa de vocês, estão perdendo o ano letivo 2020 da nossa garotada. Essa é a minha percepção. Por isso que lamento por ver essa visão um pouco lenta dos secretários. Talvez a culpa não é nem dos secretários, é de quem está lá no topo achando que a coisa vai voltar em breve e de que vamos ter tempo ainda para salvar o ano letivo 2020. Se vocês estão ousando com seus estudantes em aulas remotas, parabéns, vocês são inquietos por natureza e estão, talvez, pouco a pouco, convencendo aí os diretores, os chefes dos departamentos, para dizer, olha, ou a gente ousa, no sentido de oferecer propostas alternativas aí no campo digital, ou vamos perder a garotada, né?
se a evasão escolar já era grande, eu fico imaginando, gente, como é que está vivendo esses meninos, como é que estão o coração desses estudantes, né? Nesse estado de inércia, nesse estado de incerteza, esperando um dia que não vai chegar. E se vai chegar tarde demais, sem tempo de salvar o ano letivo 2020. Então, alertem para os secretários de vocês, para os municípios de vocês, façam o que puder para salvar o ano letivo. Ainda está em tempo. Né? Desobedeçam, né? Deem aula remota, via WhatsApp, via Messenger, como muitos de vocês estão fazendo, porque ou a gente faz isso, ou a gente vai comprometer o futuro de muita gente. Mais alguma coisa? Mais alguma observação? Muito bem. Olha, já estamos bem estourados. Mais uma vez, muitíssimo obrigado a todos vocês, tanto pela interação ao longo da semana, como pela participação aqui no nosso curso, sobretudo vocês que interagiram aqui verbalmente. Estamos muito felizes. Próxima semana, segunda, estamos de volta. Deus nos abençoe, uma boa noite para todo mundo. Vocês podem colocar aí no comentário uma boa noite. Eu gostaria muito que vocês colocassem nos comentários, seja aqui ou lá no Zap, ou lá alguma avaliação, diga como é que está sendo, o que a gente pode fazer para melhorar, porque, como eu disse, nós estamos aprendendo, somos pioneiros, eu nunca fiz isso, é a primeira vez, sou consciente dos erros, mas se vocês não fizerem uma avaliação sincera, eu não vou poder oferecer um curso tão bem ou melhor do que esse para as edições que virão, porque meu desejo é continuar ajudando e aprendendo com vocês. Valeu, muitíssimo obrigado, boa noite, Deus nos abençoe, paz, saúde e serenidade para todos. E não esqueçam aí da proposta dos filmes, né? O Menino que Descobriu o Vento e o Matrix, esses dois, o Menino que Descobriu o Vento somos nós, já revelando aqui, são vocês. Vocês vão se ver nele, vocês que estão ousando, que estão desobedecendo civilmente, vocês que estão encarando essa realidade aí, nós somos esses criativos, esses que estamos criando esse novo normal. Né? E o Matrix é essa reflexão que a gente faz, essa reflexão que o Zauro fez. Se o Zauro se já viu o filme, tudo bem, vai recordar. Se não viu o Matrix, vai se ver muito bem dentro do Matrix. Então, são sugestões de filme para o final de semana. Valeu, muito obrigado, boa noite. Paz, saúde e serenidade para todos. Muito obrigado a Vantinha aqui ao meu lado. Opa! Boa noite. Cheiro no oi. Boa noite. Cheiro de longe. Boa noite para todo mundo. Muitíssimo obrigado. É um prazer muito grande estar com vocês. Franklin, isso é hora de você chegar aqui, Franklin. Coisa horrível, Franklin. Você só chega no final da aula, Franklin. Ah, meu Deus. A internet estava ruim que só de hoje. Aí toda vida acontece uma coisa. Aí, do jeito que na vida, né, é aqui também, na net. A culpa é sempre de Luísa, né, Franklin? Sempre de Luísa. Ela não culpa na internet. A culpa de Luísa, né? Pronto. Olha a culpa de quem é homem. Tchau. Tchau, Luiz. Um abraço para Franklin. Tchau. Vou ver só para participar melhor. Tchau. Tchau, Luiz. Um abraço.